Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Brendo Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual dos Investidores. E nesse nosso vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho aí sobre a classe dos fundos imobiliários, dos fundos de investimentos imobiliários, investimentos aí de renda variável negociados em bolsa de valores. Então nós vamos conversar um pouquinho aí sobre algumas características dessa classe de ativos e principalmente eu vou te mostrar aqui 3 exemplos de 3 bons fundos imobiliários que eu investiria, que eu invisto hoje, que eu tenho na minha carteira e manteria esses fundos imobiliários por um bom tempo, por um longo prazo, para minha aposentadoria na minha carteira de investimentos. Então, dito tudo isso, eu já te peço para você se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, a já deixar um like nesse vídeo aqui e ativar o sininho para você sempre ser notificado quando chegar conteúdo novo aqui no manual. Então, feito tudo isso, vamos lá para o nosso vídeo de hoje, que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo bem interessante e bem importante para você. Então, vamos lá! Bom, e para iniciar esse nosso vídeo, esse nosso encontro de hoje, vamos conversar um pouquinho aqui sobre algumas das principais características, alguns dos principais pontos que você precisa ter em mente para você entender como que funciona o investimento, como que funciona essa classe de ativos, essa classe dos fundos imobiliários. Bom, então, por definição, um fundo de investimento imobiliário ou simplesmente os fundos imobiliários são investimentos que, como a gente comentou, são investimentos de renda variável, negociados ali em bolsa de valores, e um fundo de investimento imobiliário nada mais é que uma comunhão, nada mais é que uma união entre vários investidores, entre vários gestores profissionais que reúnem ali um certo capital, reúnem ali um certo portfólio e investem esse portfólio, investem esse capital no setor imobiliário, seja aí comprando ou construindo imóveis e alugando esses imóveis, arrendando esses imóveis no setor imobiliário, no mercado imobiliário brasileiro. Então aí nesse sentido nós podemos ter fundos imobiliários de vários setores, de vários segmentos, certo? Então alguns dos principais segmentos aí de fundos imobiliários que nós temos hoje no nosso mercado financeiro, nós temos aí fundos de galpões logísticos, fundos de shoppings, fundos de escritórios comerciais, fundos de bancos, de hospitais. Então existe uma gama, uma variedade de bons segmentos, de bons setores de fundos imobiliários para você investir o seu dinheiro. Então aí esse grupo de gestores, esse grupo de administradores desses fundos imobiliários, eles pegam ali uma parte, uma fração desse fundo, desses imóveis que estão dentro do portfólio desse fundo de investimento e disponibilizam uma fração desses imóveis, esses pedaços desses imóveis, essas cotas desses imóveis lá na nossa bolsa de valores. Então, por meio da nossa bolsa de valores, nós podemos comprar e vender cotas de bons fundos imobiliários e aí a partir do momento que nós investimos, que nós compramos uma cota de um fundo imobiliário, nós passamos ali a ser um dos donos dos vários imóveis que pertencem ao portfólio daquele fundo. Então aí, investir em fundos imobiliários por meio de uma corretora de investimento, por meio da nossa bolsa de valores, é uma forma bem simples, bem rápida, bem acessível para você se expor, para você investir no mercado imobiliário com segurança maior, com custo de investimento inicial menor. Então, investir em fundos imobiliários, investir na nossa bolsa de valores, investir em fundos imobiliários é uma forma bem simples e bem acessível para você se expor ao setor imobiliário brasileiro. Então, essa aí é uma das principais características do investimento da classe de ativos dos fundos imobiliários, que ela te permite ali se expor ao setor imobiliário brasileiro, te permite ali investir em bons segmentos, em vários setores de investimentos imobiliários do nosso país, por meio de um baixo custo e por meio de um investimento bem acessível e bem simples, por meio de uma corretora de investimentos, por meio da nossa bolsa de valores. E uma outra característica aí bem importante, e essa é a principal do nosso vídeo de hoje, como um tema central, digamos assim, do nosso vídeo de hoje, é que os fundos imobiliários, eles são ativos ali que te pagam rendimentos, que te pagam dividendos todos os meses. Então, investir em fundos imobiliários é uma forma ali bem acessível e bem eficiente de você montar uma renda passiva e mensal com a sua carteira de investimentos. Então aí, como a gente comentou, os fundos imobiliários, eles têm o seu portfólio, eles têm a sua carteira ali composta com alguns imóveis, com cerca de 10, 20 imóveis. Então esses fundos, eles têm o seu portfólio montado, formado com alguns imóveis, e esses imóveis, eles são inquilinos, eles possuem inquilinos, e esses inquilinos todos os meses eles pagam os seus aluguéis para os gestores, para os fundos de investimentos que fazem a gestão desses imóveis, e aí os gestores eles pegam uma parte desse lucro, uma parte desse aluguel e repassam para nós investidores e repassam para nós cotistas. Então dessa forma, os fundos imobiliários são investimentos que te pagam todos os meses e sem exceção e sem nenhum tipo de calote, digamos assim, eles são ativos que te pagam todos os meses e investimento isento de imposto de renda. Então aí, como a gente comentou, por essa característica, investir em fundos imobiliários é uma ótima alternativa, é uma ótima estratégia para você gerar uma renda passiva e mensal na sua carteira de investimentos. Então é exatamente por essa característica que o investimento em fundos imobiliários é um investimento bem interessante aí para você estruturar, para você montar uma renda passiva
e mensal por meio dos seus investimentos, principalmente investindo com foco no longo prazo, para você montar essa renda passiva, visando aí a sua aposentadoria por meio dessa classe de ativos, por meio aí dos fundos imobiliários. Então essas aí são as principais características, os principais pontos que você precisa ter em mente sobre os fundos imobiliários, certo? São investimentos ali que te possibilitam investir no setor imobiliário por meio de um baixo investimento inicial, por meio de um investimento bem acessível e bem simples, porque existem fundos aí, existem bons fundos imobiliários que você consegue comprar suas cotas, que você consegue começar a investir com algo em torno de 100, 150 reais. Então é um investimento bem democrático para você começar a investir. Então é um investimento bem simples e bem acessível para você se expor ao setor imobiliário brasileiro. E uma outra grande característica, um outro bom ponto sobre o investimento em fundos imobiliários é que eles são ativos que te pagam rendimentos, que te pagam dividendos todos os meses. E esses dividendos e esses proventos são isentos de imposto de renda, então você recebe ali um dinheiro todo mês na sua carteira, advindo aí dos aluguéis dos imóveis que estão no portfólio dos fundos imobiliários. E aí, para ilustrar esse nosso vídeo de hoje, esse nosso contexto dos fundos imobiliários, como a gente comentou lá no início do nosso encontro, eu vou te trazer aqui 3 bons exemplos de 3 bons fundos imobiliários que eu investiria, que eu invisto hoje, certo? E que eu manteria na minha carteira de investimentos para que eu possa formar essa renda passiva e mensal para minha aposentadoria. E a primeira opção de bom fundo imobiliário que eu tenho na minha carteira, que eu quero te apresentar nesse nosso vídeo de hoje, é exatamente o VISC11, certo? O VISC11 aí, que é um fundo imobiliário do segmento do setor de shopping center, um fundo aí hoje que tem sua cota negociada na casa de R$116, tem um patrimônio líquido aí de mais de 2 bilhões de reais e nos últimos 12 meses pagou mais de 8% em dividendos para os seus investidores. E analisando aqui o portfólio do VISC11, ele é um fundo que tem hoje cerca de 20 imóveis distribuídos aí em 12 estados do nosso país, então é um fundo com ótimos indicadores, com um portfólio bem robusto, com uma boa quantidade de imóveis e bem distribuídos, imóveis bem distribuídos em bons estados do nosso país. Então o VISC11, um excelente fundo imobiliário do setor de shopping center, é a primeira opção de bom fundo imobiliário que eu quero te apresentar nesse nosso vídeo de hoje, para você estudar, para você analisar e possivelmente fazer o seu investimento. E a segunda boa opção de bom fundo imobiliário que eu tenho na minha carteira e que eu investiria para o longo prazo é exatamente o KNRI11, certo? O KNRI11, que ele é um fundo híbrido, digamos assim, porque ele investe em mais de um segmento, ele investe em galpões logísticos e em escritórios comerciais. E a cota do KNRI hoje, ela está sendo negociada aí na casa de R$160, certo? Esse fundo, ele tem o seu patrimônio líquido hoje composto aí por mais de 4 bilhões de reais, então é um patrimônio bem robusto e bem sólido para um bom fundo imobiliário. E o KNRI pagou nos últimos 12 meses para os seus cotistas, para os seus investidores, cerca de 8% em dividendos, e ele tem hoje no seu portfólio 19 imóveis distribuídos em 3 bons estados do nosso país. Então o KNRI11 é a nossa segunda boa opção de bom fundo imobiliário, um fundo de segmento híbrido que investe em galpões logísticos e em escritórios comerciais, e um fundo aí com bons números, com bons indicadores para você analisar e para você estudar. É a nossa terceira e última opção aqui de bom fundo imobiliário, e na minha opinião, o melhor fundo que eu possuo na minha carteira e uma das melhores opções da nossa bolsa de valores. Nós temos aqui exatamente o HGLG11, um excelente fundo aí do setor de galpões logísticos, certo? O HGLG11, que ele tem hoje sua cota sendo negociado na casa de 150, 160 reais e tem hoje no seu patrimônio líquido cerca de 5 bilhões de reais, então é um fundo com patrimônio bem forte e bem robusto. Na questão dos dividendos, o HGLG11 ele pagou nos últimos 12 meses cerca de 10% em dividendos para os seus investidores, então é um fundo aí que paga bons proventos, bons dividendos para os seus cotistas, e no seu portfólio ele tem hoje 20 imóveis distribuídos em 5 estados do nosso país. Então o HGLG11, um excelente fundo aí do setor do segmento de galpões logísticos, um fundo com ótimos números, com ótimos indicadores, é a nossa terceira boa opção de bom fundo imobiliário que eu quero te apresentar nesse nosso vídeo de hoje. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, um vídeo aí para te apresentar, para fazer você conhecer essa classe de ativos, essa classe de investimentos dos fundos imobiliários, essa classe aí que nós comentamos, como nós comentamos, é uma classe bem interessante para você começar ali a se expor ao setor imobiliário brasileiro por meio de um baixo investimento inicial, por meio de um investimento bem acessível e bem simples, por meio de uma corretora de investimentos que você vai ter acesso à nossa bolsa de valores, e aí você consegue comprar e vender cotas de bons fundos imobiliários no nosso mercado financeiro. Então, investir em fundos imobiliários é uma ótima maneira, é uma ótima forma de você se expor ao setor imobiliário brasileiro. E além dessa acessibilidade, além dessa democratização, para você começar a investir no setor imobiliário, os fundos imobiliários também são ativos ali que te pagam rendimentos, que te pagam proventos todos os meses. Então, investir nessa classe de ativos é uma ótima forma ali de você gerar uma renda passiva e mensal
por meio dos seus investimentos. Então, no mais, eu espero que você tenha gostado e principalmente entendido e compreendido tudo que nós abordamos nesse nosso encontro de hoje, certo? E, no mais, eu te peço novamente para você se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, ativar o sininho para você sempre ser notificado quando chegar conteúdo novo aqui no manual. E se você gostou, eu também te peço para você deixar um like aqui embaixo, certo? E no mais, eu te vejo no próximo vídeo, te vejo na próxima semana. Valeu!